Bom dia, vamos fazer a correção da atividade de português da última sexta-feira, ok? Atividade da página 49. Vamos começar fazendo a leitura desse mini conto que diz o seguinte: moravam muito longe da praia e Júnior queria conhecer o mar. O pai disse-lhe que não poderiam ir. O menino pediu que pintasse uma parede do quarto de azul. Foi feito. Então, todas as tardes, Júnior sentava diante dela para imaginar. Para imaginar o quê? Para imaginar o mar, né? Por isso que ele pediu que pintassem de azul. Então, primeira questão. Que sentimentos o mini-conto despertou em você? Comente. Essa resposta é pessoal, tá? Esse texto, gente, ele é um texto poético, né? Ele se assemelha com os poemas nesse sentido. Apesar de ele não ser um poema, ele ser um conto. O que é um conto? O conto é um texto que é uma narrativa. Você conta uma história. Ele tem personagens, ele tem espaço, ele tem tempo. Então, isso é um tempo. Ele tem um narrador e etc. Esse é um conto, perdão. É um conto. Mas esse conto ele tem essa proposta poética. Afinal, ele destaca no final a questão da imaginação, que o menino, para ele, a parede azul, ele poderia imaginar, ele poderia viver aquele sonho dele. Então, responda baseado nisso. Questão 2. Qual era o desejo da criança? Conhecer o mar, né? Diz lá, o Júnior queria conhecer o mar. Por que esse desejo não se realizava? Por causa da distância. Alguns de vocês tiveram dificuldade para encontrar essa resposta no texto. Mas veja, moravam muito longe da praia e Júnior queria conhecer o mar. Esse "e", né, no começo da frase mostra que uma informação está ligada à outra. Então, o fato de Júnior querer conhecer o mar está ligado essa informação de que moravam muito longe. Então, automaticamente, a gente consegue identificar que ele não poderia conhecer o mar porque eles moravam muito longe da praia. Certo? O que a criança fez para realizar seu desejo? Pediu que pintassem a parede do quarto de azul e passou a usar a imaginação para se sentir perto do mar. Foi o que eu disse antes. Ele pede para pintar a parede de azul porque ali ele pode imaginar, sonhar, né? Questão 5. Compare os poemas lidos nesse capítulo com o mini conto. Então, qual foram os poemas que nós lemos? O Menino que Carregava Água na Peneira e O Gente Grande. Esses dois poemas foram lidos por nós. Poemas que eram narrativos. Eu disse, né, esse conto, ele é como eu disse, não era um poema, apesar de ter uma proposta poética, ele era um conto, ele tinha uma narrativa, mas um poema, ele também pode ser um poema narrativo. Então, os dois poemas que nós lemos eram poemas narrativos, eles contavam histórias. Então, aqui você tinha que comparar eles e apontar semelhanças e diferenças. Então, vamos lá. Os poemas são escritos em versos e o mini-conto é escrito em prosa. Então, já temos aqui uma diferença, né? Prosa é um texto escrito em parágrafo, tá? Aí aqui é uma diferença. Ambos são textos poéticos. Aqui é uma semelhança. Além disso, o poema narrativo e o mini-conto narram uma história, apesar de serem escritos de formas diferentes. Então, nós temos uma diferença, que é que os poemas são escritos em versos e o mini-conto é escrito em prosa, e duas semelhanças. Ambos são textos poéticos e ambos são textos narrativos, certo? Então, dito isso, é o fim da nossa correção. Qualquer dúvida, me mande mensagem que eu esclarecerei sua dúvida. Tenha um bom dia e até a próxima.